Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre os fundamentos dos bancos de dados, qual a sua história e as suas tecnologias, para que eles servem e como podemos projetar, desenvolver os bancos de dados. Sejam bem-vindos e bons estudos! Desde que nascemos, nós precisamos de informação. Precisamos de informação para nos alimentar, locomover, estudar, trabalhar. As informações são essenciais em nossa vida. Desde que a humanidade existe, as pessoas procuram maneiras de registrar as informações. Nos sistemas computacionais, as informações ficam armazenadas em bancos de dados instalados em computadores, servidores e dispositivos eletrônicos. A construção de bancos de dados é realizada pelos projetistas de sistemas que utilizam as técnicas de modelagem de sistemas e modelagem de dados. Para que os dados armazenados nos bancos se tornem informações relevantes aos usuários e às pessoas, é necessário um bom planejamento dos modelos de dados. Os projetistas ou analistas de sistemas projetam os bancos de dados em aplicativos específicos de desenvolvimento. Vamos ver agora as questões técnicas sobre os fundamentos dos bancos de dados. Vamos ver o que é dado ou informação, o que são bancos de dados, SGBD, quais as vantagens deles. Vamos ver o princípio da álgebra relacional que fundamenta os bancos de dados, as ferramentas relacionais, a engenharia de software e os requisitos, regras de negócio e também os modelos relacionais, os diagramas e as linguagens de manipulação de bancos de dados, o SQL. Vamos começar por dado ou informação. Um dado é um fato que precisa ser persistido ou armazenado em algum lugar. O dado ou esse fato persistido, esse fragmento de informação, em conjunto, todos os dados em conjunto se tornam informações. Ou seja, um dado é uma informação sem um valor definido, sem um sentido. Quando se junta vários dados ou se juntam vários dados, nós temos então uma informação com sentido, um dado com sentido, uma informação que tenha um valor. Por exemplo, os dois últimos números do seu CPF são um dado, mas em conjunto com o restante do seu CPF, nós temos então os dígitos verificadores do seu CPF. Essa é a diferença entre dado e informação. Vamos entender agora os bancos de dados. Bancos de dados são coleções de dados. As coleções de dados podem ser armazenadas em meio impresso e em meio eletrônico. Se ele for armazenado em meio eletrônico, então ele é armazenado num SGBD. O SGBD é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Com ele, é possível
manipular toda a coleção de dados. É possível realizar várias ações na coleção de dados. Inserir, criar dados, ler dados, create, read, update, atualizar os dados dessa coleção e delete, para deletar os dados da coleção. Além disso, o SGBD ele tem a independência de operações, ou seja, ele é exclusivo para trabalhar com banco de dados, no meio eletrônico, é claro. E a aplicação que acessa esses dados, ela tem outra função. Ela deve acessar o SGBD, manipular os dados e realizar as operações que ela precisa. Porém, o SGBD tem a independência de operações porque ele também, por conta própria, pode realizar manipulações nos dados. Quais as vantagens de um SGBD? O SGBD tem muitas vantagens, entre elas, controle de redundância, ou seja, isso permite que os dados tenham integridades, que as informações não sejam redundantes ou repetidas no modelo de dados. Controle de acesso, somente usuários autorizados poderão ter acesso ao SGBD. Isso traz segurança para o sistema. Persistência de dados, ou seja, os dados têm consistência, têm persistência, têm uma estrutura de armazenamento. Isso traz facilidade para backup e restore. É possível realizar backup dos dados e restaurar esses dados de maneira íntegra. Restrições de integridade, ou seja, não é permitido que determinada informação seja excluída se ela tiver vínculo com uma outra informação ou um dado. Não se pode deletar um dado simplesmente por deletar. Se há uma relação dele dentro do SGBD com outros dados, há restrições para esse tipo de tarefa. Isso garante a integridade dos dados, ou seja, evita a perda de dados. Os tipos de bancos de dados. Os bancos de dados, em sua longa trajetória pela história, eles têm evoluído dos tipos hierárquicos, em rede, relacionais e orientados a objeto. Atualmente, o estudo mais aprofundado dos bancos de dados, o estudo mais atualizado nos bancos de dados é no sistema relacional. Os bancos de dados relacionais são os mais utilizados atualmente. Os bancos de dados orientados a objeto também estão aumentando em uso na atualidade. Os bancos de dados relacionais, eles têm o seu fundamento na álgebra relacional. De certa maneira, a álgebra relacional organiza os dados em tabelas, que são formadas por linhas e colunas, mais ou menos como a estrutura de uma planilha. Então, os bancos de dados relacionais funcionam da mesma forma de uma planilha, só que eles têm uma capacidade muito maior de relacionar, de conectar essas planilhas
no caso dos bancos de dados, elas se chamam tabelas, e assim obter informações de maior valor para a organização, para a instituição, para a empresa, para aquele proprietário daquele banco de dados que tem a finalidade de obter e gerar informações daquele sistema. Quais são as ferramentas relacionais utilizadas nos bancos de dados? Como dissemos, a álgebra relacional é formada por tabelas, dentro dela linhas, dentro dessas tabelas temos as linhas e as colunas, como numa planilha. Então, as ferramentas relacionais, elas são índices, que são como, por exemplo, o sumário de um livro. Através dos índices, o SGBD consegue chegar em determinados volumes de dados mais rapidamente e de forma organizada. Nós temos também como ferramenta na estrutura relacional as chaves primárias, que são campos ou dados especialmente criados para organizar e individualizar cada tabela, cada segmento de informação. Ou seja, cada conjunto de dados que está armazenado no SGBD, ele tem uma chave de acesso e que o identifica individualmente. Chaves estrangeiras. As chaves estrangeiras têm a mesma finalidade das chaves primárias, ou melhor, a finalidade parecida com a das chaves primárias, mas o objetivo delas não é identificar aquele conjunto de dados de maneira individualizada, é de ser um ponto de acesso para uma outra coleção de dados ou uma outra tabela, e assim que elas possam se relacionar. Então, uma chave primária de uma coleção de dados ou de uma tabela que se relaciona com a chave estrangeira de uma outra coleção de dados de uma outra tabela, faz com que esses dados possam se relacionar e assim as coleções de dados podem se transformar em informações pertinentes ao objetivo a que elas se propõem. Muitos profissionais trabalham diretamente com os bancos de dados. O usuário final. O usuário final é a pessoa que utiliza os dados com a finalidade, utiliza o banco de dados, ou melhor, com a finalidade de obter informações dele. É a pessoa que é o usuário daquela aplicação, e o que mais interessa para ele são os dados que estão armazenados lá. Esses dados têm valor muito grande para a instituição, para a empresa, para quem está usando essas informações. Os analistas de sistemas são os projetistas dos bancos de dados. Eles que projetam e desenvolvem os SGBDs. Os desenvolvedores de aplicação são os programadores ou os desenvolvedores das aplicações que acessam os dados que estão nos SGBDs. Normalmente, trabalhamos com uma equipe de analistas e desenvolvedores. Eles trabalham em conjunto. Ambos podem desenvolver o SGBD e podem também desenvolver a aplicação. DBA é o Database Administrator, é o profissional responsável por administrar o SGBD. Ele cuida do SGBD nas suas tarefas a fim de fazer com que o SGBD tenha as suas funções, execute as suas funções principais,
que são as informações listadas, aqui que vimos nas vantagens do SGBD e também na lista de tarefas que o SGBD pode executar a fim de manipular dados e de manter a integridade dos dados também. E por último, o DBD, o Database Designer, é o profissional que desenha, que modela, que ajuda no projeto dos bancos de dados. Ele pode trabalhar junto com a equipe de desenvolvimento de aplicação e pode trabalhar também junto com os analistas de sistema. E claro, todos trabalham em conjunto com o usuário final a fim de desenvolver a melhor solução para aquele profissional. Vamos falar agora da engenharia de software. A engenharia de software é uma área do desenvolvimento de sistemas, do projeto de desenvolvimento de software, é o estudo da engenharia de software, especialmente na parte de banco de dados, que se chama modelagem. A modelagem tem o objetivo de desenvolver modelos funcionais, modelos de dados, a fim de abstrair da vida real uma situação real e modelá-la ou transformá-la em aplicações para as modelagens funcionais, como fazem os desenvolvedores de aplicação, e também modelar essa abstração para o SGBD, para os modelos de dados. Dentro dos modelos de dados, nós temos os esquemas e as instâncias. As instâncias que são seções de acesso aos dados, e os esquemas são estruturas em que esses dados estão armazenados a fim de poder serem manipulados. Bem, a engenharia de software, então, através da modelagem, da técnica de modelagem, ela realiza, projeta a modelagem de dados. Para que isso aconteça, é preciso ter requisitos funcionais. Os requisitos funcionais, eles vêm da regra de negócio. A regra de negócio, ela fornece informações para os requisitos funcionais, para os analistas que transformam essas informações em requisitos funcionais, ou seja, coisas, funções que o sistema deverá ter ou fazer para atender às regras de negócio. Então são requisitos que ele deverá ter, fazer, executar para atender a regra de negócio, assim que o sistema atinja o seu objetivo de atender aquele negócio. Quem faz, depois dos requisitos funcionais, nós temos o modelo entidade e relacionamento. Então a modelagem de dados capta as informações da regra de negócio e transforma essas informações em requisitos funcionais, e aí a equipe de desenvolvimento trabalha no modelo entidade relacionamento, que é o MER. O MER é composto de 3 fases: a modelagem conceitual, a modelagem lógica e a modelagem física. Depois que esse modelo é criado, ele é transformado no DER, diagrama entidade relacionamento. Existem várias ferramentas, aplicativos e aplicações que podemos utilizar para desenhar os diagramas do MER. Então podemos dizer que os diagramas do DER, podemos dizer que o MER é uma ideia da modelagem e o DER é o desenho da modelagem. Depois
que o modelo ficou pronto, então vamos para as linguagens de programação. A linguagem SQL ou SQL, Structured Query Language, e a NoSQL, não somente SQL. Essas linguagens elas manipulam, programam diretamente no SGBD. Existem vários SGBDs que suportam essas linguagens, como os citados aqui. Podemos resumir então que os bancos de dados eles são coleções de dados e que eles funcionam através dos SGBDs. Os SGBDs têm muitas vantagens, como nós vimos, e eles têm também uma evolução cronológica. Eles não foram inventados da noite para o dia. Os SGBDs mais utilizados na atualidade são os relacionais baseados na álgebra relacional. Existem as ferramentas para esses SGBDs e existem também os profissionais que atuam diretamente ou até mesmo indiretamente com bancos de dados. Ou todos os profissionais de TI atuam com bancos de dados. E estudamos também que a engenharia de software é o estudo da modelagem de dados, que tem, através dos seus requisitos funcionais, o estudo da regra de negócio e a modelagem de dados baseada nos diagramas de modelo entidade e relacionamento, do diagrama entidade e relacionamento, que tem as suas ferramentas para a criação desses diagramas, e tem também as linguagens SQL e NoSQL, que são as linguagens de manipulação dos bancos de dados. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do nosso Hello World de fundamentos dos bancos de dados. Espero que você tenha aproveitado bem esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, clique no Tinil. Aproveite também para aprofundar seus estudos sobre bancos de dados no nosso canal mabeltools.net no YouTube. A nossa playlist de Hello World tem outros vídeos sobre modelagem de dados. Então, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Espero que você aproveite os outros conteúdos também. Bons estudos!